Quanta alegria! Pastor Fábio Ribas aqui no estúdio do Tudo Mais, ao vivo, presencial. Finalmente. Que maravilha! Seja muito bem-vindo, pastor. Uma alegria estar com você, Daísa. Bom Olha, demais. Que maravilha, viu? Ele falou, vou para São Paulo, não é mesmo? Estudar uns dias. Eu falei, não, vamos combinar, vai dar certo para o senhor vir aqui para a gente conversar um pouquinho. Né? Que alegria, muito bom te receber, viu? Pastor, é o seguinte, hoje nós temos novidades exclusivas aqui para o Tudo Mais. O livro Dias Índios está sendo lançado hoje, o e-book em inglês. Verdade. Conta pra gente, pastor. Olha, um desafio muito bom, realmente foi assim uma alegria, porque o objetivo do Dias Índios é fazer assim que a igreja local se envolva, né, nesse desafio de levar o seu missionário a ter uma boa formação para o campo transcultural e também oferecer material cultural. Então tem esses dois objetivos. E você ter esse livro em inglês, você aumenta o público e você pode oferecer isso para outros missionários e outras igrejas também. Vamos falar um pouquinho aí do livro Dias Índios, das experiências do senhor. Mas antes, Cidelo, já coloca aqui na tela pra gente o QR Code. Facinho, é só apontar a câmera do seu celular aí para esse QR Code que vai direto ali para a página do livro do pastor Dias Índios e fica muito mais fácil, não é mesmo? Pastor, vamos lá. Conta pra gente um pouco da sua história, vamos conhecer um pouquinho mais, né, da história do senhor, da sua família. Em que momento o senhor decide assim, eu quero ser pastor? Como foi isso? Como que o senhor recebeu esse chamado aí e falou, é isso que eu quero para mim? Essa pergunta é muito boa, porque na verdade, quando eu converti, eu fui convertido num curso de preparação para tradutores da Bíblia. Só que eu não era crente. Eu estava lá com outros interesses. Eu estava querendo só linguística. E aí fui parar lá. Que eu sou de letras, né? Tá. Então era isso que eu queria. E lá nesse curso, que é a Missão Além, lá de Brasília, que prepara missionários para serem tradutores da Bíblia, eu converti ali durante o curso. Então, assim, o meu desejo era ser missionário, sempre foi. Só que lá na Igreja Presbiteriana Nacional, eu comecei a acompanhar o comitê de conselho, né, de missões lá, da igreja. E teve um caso de um missionário que me chamou muita atenção. Ele foi para a África, plantou a igreja, mas quando começaram assim, as conversões, aí ele não era pastor. Aí ele teve que voltar para o Brasil, ter a formação dele, para então retornar para a África. Aí eu lá, lendo dessa carta, falei assim, não, mas eu não quero isso para mim. Eu quando sair daqui, eu vou sair já com o pacote completo. Que demais! Então, na verdade, o meu chamado, o meu direcionamento foi para missões e eu vi a importância de ser pastor. Mas eu costumo dizer, Daísa, que depois desse tempo todo, hoje Deus me fez um pastor. Hoje eu me sinto muito pastor. Porque, na verdade, a obra missionária, o campo missionário, me levou a cuidar de muitas ovelhas. Entendi. Então foi, na verdade, as missões entraram na vida do senhor aí depois que as coisas foram acontecendo, e aí hoje o senhor falou, não, hoje eu me sinto pastor, é isso? Sim, olha, verdade, exatamente. Olha que incrível. E aí como que foi esse início, né, de carreira, vamos dizer assim, né, as missões aí, como que o senhor falou, não, quero ser missionário, já era casado? Não. Não? Quando eu converti nesse curso da Missão Além, então assim, cercado de missionários. Tá. Era uma turma de 35 missionários, cada um vindo assim de um lugar diferente, e quando houve a minha conversão, eu já sabia que eu queria trabalhar com missões transculturais. Tá bom. Por causa do contexto todo ali, né? E eu estava na faculdade de letras, então naquele ano da minha conversão, a minha esposa, que ainda não era minha esposa, também estava na faculdade de letras, se converte. Então vocês se conheceram na faculdade de letras? Isso, exato. Ah, tá. Só quando eu era convertido e ela também, aí nós começamos a conversar. Antes disso a gente sabia quem um era e o outro era, mas a gente nunca conversou. Entendi. Aí houve a conversão dela, um ano depois da conversão dela a gente começa a namorar, 3 anos depois a gente casa e aí foi natural. E ela encarou, falou, não, vou junto nas missões. Não, ela não aceitou, faço assim, não? Não, olha só, a gente queria missões, né? E ela tinha dito, olha, eu vou com você para qualquer lugar do mundo, menos para uma aldeia indígena. Ah, meu Deus.
Nossa, ali foi um banho de água fria, né? Sério Foi um que ela falou balde. isso? Foi. Essa era a única exigência. E uma das histórias do Dias Índios conta exatamente essa questão, porque Deus transformou o coração dela. Nós fomos visitar uma aldeia indígena, aconteceu tudo de errado, eu me esforçando para ver assim, agora ela vai se apaixonar, né? Mas deu tudo errado, mas assim, coisas assim absurdas aconteceram. No dia de ir embora eu falei assim, poxa, acabou. Nossa, E eu orando. orando. Uma chance agora já. Não, e eu orando, esperando assim, nossa, agora Deus vai transformar o coração dela. E eu triste, magoado ali, a gente dobrando a barraquinha da gente para sair da aldeia e irmos embora. E aí o que acontece? Ela olha nos meus olhos e diz assim, amor, se é para trabalhar, se é para morar nesta aldeia, eu fico. E eu costumo falar sobre isso, né? E dizer, Deus faz isso com a gente para mostrar que não é nem a nossa inteligência, nem a força do nosso braço. É Ele, do jeito que Ele quer. Ele faz coisas surpreendentes. Olha só. Então, se voltar tudo perdido, agora a Lu não vai querer. Ela já não queria aldeia indígena agora, então ela não quer mesmo. Ela falou, não, essa eu fico. Barco quebrou, ficamos no meio da mata, abandonado. E minhas filhas com 1 ano e 3 anos de idade, novinhas, uma loucura. Deu tudo de errado. Mas ela descobriu, a partir da amizade com as indígenas, o ministério dela. Porque quando ela chegou ali com as nossas filhas novinhas, as mulheres indígenas não falavam português, só os homens falavam. Então elas queriam ensinar a língua para elas e aprender o português com ela. Então ela desenvolveu ali. E eu nem vi isso. E ela, assim, doida para colocar em prática tudo que aprendeu na universidade. Exato, aí viu exato, todas as oportunidades exato. ali para trabalhar coisa, com letras. né? Olha que incrível. E aí começa a história de vocês ali nas aldeias indígenas. Foram quantos anos, quantas aldeias? Conta um pouquinho pra gente, pastor. Nós ficamos trabalhando com povos indígenas 13 anos. 13? Nessa região nós ficamos 7 anos. Que foi onde? Foi em Mato Grosso. Mato Grosso. E é uma região super fechada, as pessoas costumam dizer que é a segunda região mais fechada, né, para entrada. Você entra, mas não fica. Né? Deus conseguiu a estratégia de que os indígenas dali estavam pedindo professor de português. Eles foram a FUNAI pedir. Então essa foi a estratégia que nos colocou e permitiu que a gente ficasse dentro da aldeia. E aí a gente queria começar a trabalhar a tradução da Bíblia para a língua. Deles. Aí fomos para a cidade, né? Porque dentro ali da aldeia a gente não podia fazer. Só que quando nós estávamos na cidade, aí eu fui desafiado a fazer o plantio de uma igreja multiétnica. A partir de uma congregação presbiteriana. Em qual cidade do Mato Grosso? Canarana. Canarana. E Canarana é uma cidadezinha linda, maravilhosa. E essa igreja, né, que era uma congregação na época, ela tinha pelo menos 5 povos indígenas de línguas e culturas diferentes, além dos brasileiros, né, ali, mato-grossenses do sul, goiano, tinha gente, tudo que era... Realmente foi uma experiência multiétnica. Gostinho de céu. É mesmo? Foi. E aí implantou essa igreja. Isso. E quanto tempo vocês ficaram nessa igreja? Ficamos 3 anos. Tá. Com a conversão de algumas famílias indígenas, houve uma proposta de levá-los para a Chapada dos Guimarães. Tá. Chapada dos Guimarães, que também é Mato Grosso, lá tem o Centro de Treinamento AMI, cuja proposta é preparar os próprios indígenas para eles serem obreiros no seu povo, na sua aldeia. Só que muitos dos indígenas ali daquela região nunca tinham saído daquela região. Certo. Então, como eles já conheciam a gente, confiavam, aí eu falei, Lu, vamos viver essa aventura? Vamos para outro campo? Vamos seguir com eles? Aí ficamos 3 anos nesse centro de treinamento AMI. Olha só, e são muitas experiências no som, pastor, assim, toda semana a gente escuta uma história aqui, são infinitas, eu acho, porque assim, acho que a cada dia, a cada momento, a cada conversa, a cada, não é, assim, cada troca de olhar ali com os povos indígenas. Nós trabalhamos com muitas culturas indígenas diferentes umas das outras, e isso é fascinante. E com toda essa experiência aí com os povos indígenas, o que o senhor encontrou de mais... qual foi a maior dificuldade em ali falar de Jesus para essas pessoas, alcançar o coração dessas pessoas? É a barreira da língua ou não? Ou tem outras barreiras tão difíceis ali para serem quebradas? Tem a barreira. Na verdade, a língua é uma delas, mas a cultura é outra,
Então, um missionário ele precisa realmente se preparar para aprender a língua e a cultura. Tá. Né? Então, esse é o primeiro desafio. Em determinadas regiões, a pressão é muito grande, né, contra o evangelho. A gente costuma dizer que no Brasil não tem perseguição, mas é interessante porque quando determinados grupos governamentais, né, eles sabem que o indígena está trabalhando com a gente, sabem sabem quem a gente é, eles não dão bolsa, na hora de ofertar algum benefício, aí não oferecem para aquele indígena. E o indígena que está trabalhando com a gente, ele precisa sustentar a família dele. Então, a partir do momento que ele começa a ver que determinadas questões, às vezes eles ainda nem sequer são convertidos, e a gente ainda está trabalhando, aprendendo a língua com ele e tudo mais, aí é uma dificuldade. Então, existe uma perseguição velada, que a gente costuma dizer, no Brasil. Então, todo missionário percebe isso. Ah, tem isso, assim. Tem, claro. É velada, mas ela existe ali, ela tem ali uma certa dificuldade para chegar até essas pessoas. Nossa, e assim, claro, tem as dificuldades, mas também tem os pontos positivos, né? Tem alguma história que você possa contar pra gente, assim, que foi, assim, emocionante, né? Só para, né, brevemente, que você falou, não, é isso que eu devia ter feito mesmo. Em que momento? Tem alguma história que você fala assim, eu fiz a escolha certa, eu e minha família? Tem? Consegue contar pra gente agora? Olha, eu costumo dizer que eu tenho, assim, uma inveja santa da vida que as minhas filhas tiveram, porque eu converti já na faculdade, né? Então, infelizmente, eu não sou criado na igreja. E elas tiveram esse benefício de serem criadas no Evangelho. Então, isso me alegra muito o coração, para mim isso é maravilhoso. Mas uma história que me marcou nessa caminhada foi a do primeiro indígena que me procurou quando ele entendeu o Evangelho. E ele estava mandando mensagem, querendo marcar um encontro, e eu sem saber o que ele queria falar, o que estava acontecendo. Ele já há muito tempo ele conhecia as histórias da Bíblia, ele até ajudava na tradução, mas não havia acontecido a conversão, ele ainda não tinha aquela ação do Espírito Santo mesmo, aquele né? encontro. Aí, finalmente, ele, atrás de mim, consegue me encontrar, ele estava sentado assim na cadeira, na minha frente, e eles têm uma coisa muito dessa cultura específica, né? Quando ele está muito nervoso, querendo dizer uma coisa, aí ele ficava passando a mão assim na cabeça e balançando assim de um lado para o outro. E ele sentado na minha frente, ele virou e falou assim, professor, eu estou entendendo. Jesus morreu na cruz por mim. Ele derramou o sangue dele por mim. Eu entendi. Para mim ali, falei, poxa, para isso, a gente ver a glória de Deus, né? O Evangelho ser compreendido, Deus chegando na vida e arrebentando o coração de pedra e dando um coração de carne, maravilhoso. Para mim é uma experiência marcante porque foi a primeira que eu vi. E não tem como não se emocionar, né, pastor? Não tem. Não tem como, gente, não é? Imagina só você trabalhar, mudar todo o percurso da família, da história da sua família, levar as crianças para o campo missionário em aldeia indígena, e aí se depara com uma história dessa, pastor, assim, é muita emoção, não é não? Muita. E para as meninas, para suas duas filhas, né? Elas cresceram em campo missionário, sim. né? Além de, como a gente diz, cresceu na igreja, não é mesmo? Além de crescer na igreja, mas crescer num campo missionário, o que elas têm de experiência? O que elas contam para o senhor e para a Lu sobre o que elas viveram durante esse tempo todo? Até a adolescência, né, na verdade. Sim. Eu acredito que esse respeito, né, pelo outro, pelo diferente, então esse amor por pessoas diferentes de você, então elas cresceram nesse ambiente, eram indígenas, mas não só indígenas, né? Nós trabalhamos com missionários de culturas e línguas diferentes também. Eu agradeço a Deus, porque olha, você trabalhar no campo missionário em contextos como esse, de muitas culturas, é um privilégio. É um privilégio. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Não tem uma escola direito para suas filhas, aquele negócio todo. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Gente, não tem coisa melhor do que você glorificar a Deus naquilo que Deus deixa claro para você, que olha, é aqui que eu quero você, não se preocupa, eu vou cuidar de você. Quando a gente estava na aldeia indígena, eu dava aula de manhã e de tarde, então as minhas filhas entravam comigo numa das turmas, né? Tá. E quando nós fomos para a cidade, aí matriculamos elas na escola, aquele assunto que todo homeschooling fala, né?
nossas filhas estavam muito mais adiantadas que os outros alunos da escola da cidade. Então, assim, descansa no Senhor, procura glorificá-lo em primeiro lugar. E a gente vinha para a cidade, a gente ficava sempre assim, 1 mês na aldeia, 15 dias na cidade. E foi muito emocionante também ver que elas ficavam só ali na relação com as outras crianças indígenas, mas quando elas chegavam na cidade, do nada, aí elas começavam a falar a língua com a gente. Então a gente, poxa, que legal, né? Como que elas estão internalizando isso. E hoje, essas duas criancinhas que chegaram na aldeia com 1 e 3 anos de idade, hoje está com 21 anos e 19 anos. Olha só. Olha só, e elas assim, pensam em continuar? Elas estão assim com esse propósito de continuar no campo missionário ou não? Então, uma está fazendo nutrição, a outra está fazendo direito, muito Olha, envolvidas com a igreja, né? Mas eu estou deixando elas à vontade aí. É isso, né? Porque e essas lembranças maravilhosas, graças a Deus, elas têm, vamos usar a expressão, né? Um orgulho santo. E para mim é maravilhoso ver como que elas se encantam com a história que Deus escreveu para elas. Porque vê-las compartilhar com os amigos, vê-las compartilhar com as pessoas, lembranças, essa trajetória, elas sabem que isso é único. Pouquíssimas pessoas. Tem gente que se orgulha, eu fui para Roma, eu fui para o Japão, eu fui para, né? O pessoal vai para os Estados Unidos, eu fui para Disneylândia. Minhas filhas viveram em aldeia indígena, convivendo com pessoas diferentes dela, com outras línguas, outras culturas, e elas são fascinadas por isso. E me alegra o coração. Elas foram extremamente privilegiadas. Eu e acredito. Elas, não é isso? Privilegiadas. E, sem dúvida, tiveram uma infância bem diferente, vamos dizer assim, né? Nesse privilégio todo. E causa, né, mesmo, curiosidade das pessoas. Eu acredito que quando os amigos, as pessoas, né, falam, nossa, sério? Que interessante isso. E olha só, que maravilha. Não, a gente volta e meia lembra de algumas histórias, né? A minha mais novinha, quando construíram a casa da gente na aldeia, era uma casa cultural. Então, a parede era de lona e o telhado de palha. Só que era uma palha nova que eles trouxeram. E aí, na primeira noite que a gente estava lá, não tinha energia elétrica. E a gente tinha 2 redes, que aí ficava a Lu com uma rede, eu com a outra numa outra rede. Só que a gente tinha uma barraquinha no fundo, que na hora de dormir, por causa do problema de cobra e tal, bichos. A gente ficava lá. Na barraca, as colocava ali. Mas nessa noite, aí terminou a luz da vela, ficou tudo escuro, de repente a gente começa a ouvir um barulho. Pó, 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 pó. E a gente sem entender o que estava acontecendo. Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? E aí as duas descem da rede, a gente sem enxergar nada, mas ouvindo barulho. Pó, 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 pó. Cadê a lanterna? A hora que eu pego a lanterna e acendo, eram aranhas caranguejeiras. Mentira. Que caíam, choviam, porque eram muitas. A palha era nova. Então, quando eles trazem, elas estavam todas ali. O que estava chovendo. Eu falei para minha esposa, Lu, se eu tô deitado aqui nessa rede, dormindo, e uma coisa dessa cai no meu peito, eu morro. Eu morro junto só de pensar. Aí, uma aranha caiu assim do nosso lado, e a Gisele, que é a minha mais nova, aí ela começa a se afastar. Olha que ela viu o tanto de aranha no chão, só que ela foi se afastando e chegou bem pertinho de uma aranha. Aí quando ela olhou, ela começou a andar para trás. Uma aranha caranguejeira. Gente, a filha era pequenininha, a gente lembra disso. Então são histórias que elas têm para contar do cuidado, do zelo de Deus na vida delas. Olha só. E se não tivesse dentro da barraca? E pensa o susto, levou, exatamente por causa disso. E todas essas histórias, todas não, são muitas, muitas. Ele faz uma seleção maravilhosa de todas essas histórias que estão no livro Dias Índios. Em que momento que o senhor falou assim, não, eu vou escrever um livro para colocar tudo isso no papel, para ficar ali guardado, registrado, né, transformar isso numa obra mesmo. Sim. Que momento foi? Como foi escrever o livro? Não foi, você acredita? Não foi? Não foi, porque eu, na verdade, não pensava em publicar. A Mônica Mesquita, da APMT, é que guardou essas histórias no e-mail. O que acontecia? Como eu não podia publicar as histórias, né, não podia torná-las, colocar na mídia, né, mas toda vez que a gente chegava na cidade, aí eu escrevia e-mail
contando para os meus mantenedores o que tinha acontecido no mês anterior que a gente estava na aldeia. E eu fui fazendo sempre isso para os mantenedores, era por e-mail, era um grupo seleto. Foi. Aí a Mônica foi guardando essas histórias e aí todo ano que ela se encontrava comigo, ela cobrava. Fábio, você tem que publicar. Só que eu ficava assim, gente, mas não dá, é uma área, né, complicada, não dá pra ficar dando nome aos bois, né? E os anos foram passando e eu tomei uma decisão. Vamos tirar todos os nomes. E eu tirei todos os nomes. Contei história de cultura ali e tal. São crônicas, na verdade, do nosso dia a dia na aldeia. Então foi a solução e por causa dessa cobrança da Mônica, né, que surgiu o Dias Índios. Olha só, a gente acabou de ver aí na imagem a capa do livro Dias Índios, só que está em inglês, porque hoje, especialmente hoje, é o lançamento. Aí, ó, essa é a capa do e-book também do livro em papel, não é mesmo, pastor? Quem preferir, é só apontar a câmera do seu celular aí para este QR Code que cai direto lá na página do livro Dias Índios e você pode aí compartilhar com todo mundo que você conhece. Divulgue o livro do pastor Fábio Ribas, que é, assim, uma obra de arte incrível, histórias maravilhosas sobre todas essas experiências. Sim. E aí, quando você viu o livro pronto, né, como foi, assim, você falou, meu Deus, olha, foi tão fácil, né, porque são histórias do dia a dia, não é mesmo? Como foi a alegria de conseguir colocar no papel essa experiência? Eu convivo muito com missionários, né, então, assim, eu sei das dificuldades que eles têm, inclusive, assim, um missionário para trabalhar com uma outra cultura, ele precisa ter uma formação, precisa fazer a missão além, tem o CFM da PMT, né? Então são cursos que vão preparando o missionário. E às vezes as igrejas nossas, elas não têm essa noção, essa ideia do quão difícil é o trabalho e fica assim, mas por que mais um curso? Por que você tem que se preparar? Não é só pegar a mala, juntar e ir embora? Esse livro tinha essa ideia, né, de mostrar o que é você trabalhar com pessoas que pensam diferente de você, enxergam um mundo diferente de você, e se você realmente não tiver um preparo técnico melhor, você vai ficar patinando no campo e vai ser muito difícil. Então a igreja precisa apoiar. Quando eu vi o livro, o meu coração, nossa, é o material que eu quero oferecer para as igrejas. Tem então um livro em português na Amazon aqui do Brasil, né, em e-book, e então essa é a grande alegria, né, você poder trazer a igreja para dentro dessa realidade transcultural. Isso é maravilhoso, né, pastor? Então fica aí também algumas dicas para quem tem vontade, tem esse desejo, esse chamado para ser missionário, né? Se profissionalizar, vamos dizer assim, não é mesmo? Para ser um missionário, para conseguir aí trabalhar nos campos missionários, né? Essa é a dica que o senhor dá. Isso, é isso? Com certeza, com certeza. Uma vez eu fui visitar campos em São Gabriel da Cachoeira. E aí a gente chega em São Gabriel da Cachoeira, ainda pega um barco, vai mais 17 horas de barco, e tinha um riozinho que pegava num braço. A gente estava navegando aqui num rio e saiu um braço aqui. Aí um missionário que eu estava acompanhando, o reverendo Cássio, da PMT, ele falou assim, Fábio, você está vendo aqui esse braço de rio? Eu falei, tô. Então, a gente não vai seguir por ele, a gente vai para cá. O povo com o qual eu trabalho está aqui. Mas nesse braço tem um outro povo que tem 100 aldeias só nesse braço. Caramba. 100 aldeias não alcançadas. Então, quando a gente fala assim, faltam ainda 90 tribos, né, 90 povos indígenas que não têm presença missionária. Se cada povo indígena tem 100 aldeias, você imagina que trabalho é o que não falta. Então, a gente precisa se preparar. Não falta trabalho de jeito nenhum, não é mesmo, pastor? Olha, eu quero ler uns recadinhos que estão aqui, né, que mandaram para o senhor. O Bruno Casé Lopes disse, animado para ouvir mais histórias, sempre muito bom ouvi-lo, pastor. Deus usando este servo para edificar a igreja dele. Muito obrigada, viu, Bruno, pela sua mensagem. A Delva mandou aqui, são muito boas essas histórias que o pastor Fábio Ribas conta sobre o seu ministério com os indígenas. Luca Ambrósio também está aqui com a gente. Um bom dia para você também, Lucas. Muito obrigada. E, pastor Fábio, hoje o senhor está em Brasília. Isso, hoje eu estou em Brasília. Na Igreja Presbiteriana Nacional. Exatamente. Está lá como pastor colaborador. Isso. E tem vontade de voltar aí para o campo indígena? Então, o que nos trouxe
para Brasília de volta foi a questão da saúde dos nossos pais. Ah, entendi. Né? E aí, principalmente lá em dezembro de 2019, minha mãe entrou na UTI. Tá. Minha mãe faleceu este ano, né? Tem uns 4 meses mais ou menos. Mas aí eu e minha esposa e minhas filhas moramos com o meu sogro e minha sogra, que agora também precisam do nosso apoio. Cuidados. E em função disso, eu agora trabalho a partir de Brasília, né? Eu e a Lu. Entendi. Então hoje vocês estão em Brasília, né, por questões pessoais, mas também aí se um dia aparecer mais uma oportunidade, por que não? Exato. E aí a gente trabalha hoje como missionários da PMT, mas na área de apoio ao trabalho de outros missionários. Entendi. A gente tem um projeto que é a RAM, que é a Rede de Apoio ao Missionário, que a gente faz esse vínculo, que é muito difícil para o missionário, dele com as igrejas presbiterianas locais. Então, às vezes, o missionário está vindo para São Paulo. Aí, a Lu, minha esposa, né, Lucila? Então, ela já cadastrou todas as igrejas. Olha, tem um missionário da PMT que vai estar tal data em São Paulo. Aí, as igrejas que se cadastram, elas já sabem que elas vão receber esse missionário. Então, a gente faz essa ponte. Você faz essa ponte entre o missionário e as igrejas. Fora a formação de novos missionários para o campo transcultural que eu dou aula. Olha só. Então, eu trabalho muito nessa área. Pastor Fábio Ribas, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. Muito bom a gente recebê-lo aqui presencialmente, né? Toda semana a gente assiste uma história aí do quadro Dias Índios, mas hoje o senhor está aqui com a gente, é uma alegria. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada mesmo, viu? Daís, é uma alegria estar com você, conhecer agora você pessoalmente. Não é isso? A gente se fala bastante. Eu conheço aqui o programa desde a Tainá e agora você. Então, assim, uma alegria ver vocês caminhando. O que eu falei para a Tainá, eu vou repetir para você. Você é uma missionária nesse seu apoio à obra missionária. Exato. Às vezes a gente acha que missionário é só aquele que vai para uma outra cultura, mas eu preciso de você segurando a corda e dando esse espaço para que a gente fale para a igreja sobre a importância de glorificar a Deus em todas as línguas e povos espalhados por toda a terra. É verdade, pastor. Muitíssimo obrigada de coração. Volte sempre. Quando chegar em São Paulo, já avisa, tô chegando aí no Tudo Mais. Tá. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada mesmo. Fica com Deus. Nós vamos agora para o